Olá, pessoal, bom dia. Com imensa satisfação, mais uma vez, recebemos o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, secretário nacional de Políticas sobre Drogas, que está conosco desde o ano passado no primeiro encontro. E, em verdade, bem antes disso, trabalhando incansavelmente aí pela mudança das políticas nacionais, primeiro de saúde mental e agora de atenção, de prevenção e de cuidados com as drogas. O Dr. Quirino traduz assim, a simpatia e a disponibilidade dele quando agora há pouco fui agradecê-lo pela presença e ele me disse assim: eu não poderia estar de fora disso, né? Isso traduz o carinho que ele tem pela nossa área de atuação e o quanto ele pode fazer ainda mais pela nossa união, pela nossa inovação e pelo cumprimento integral das nossas funções sociais enquanto entidades beneficentes que prestam assistência a sem número de pessoas que crescem, infelizmente, anualmente. Peço para que o Dr. Quirino, em virtude da impossibilidade da doutora Maria Dilma Teodoro, atual coordenadora de saúde mental do Ministério da Saúde, diante da impossibilidade dela estar conosco nessa mesa redonda, que incorpore também um assunto que você conhece tão bem, que é a questão da psiquiatria, da saúde mental e da participação dos hospitais psiquiátricos nessa rede. Além, claro, da sua nova tarefa de tratar aí a questão das drogas com responsabilidade, sem ideologia e com a segurança, né, que as pessoas merecem, recebendo o tratamento consentâneo com as suas necessidades. Então, por favor, Dr. Quirino, fique à vontade, a palavra é toda sua. Bom dia a todos vocês. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui no segundo encontro dos hospitais psiquiátricos filantrópicos. Estive aqui no ano passado com vocês e agradeço imensamente ao Nelson pelo convite de retornar a este importante encontro. Eu, como já foi anunciado, nesses 2 últimos anos, 2017, 2018, eu fui coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Saúde e agora, então, com a mudança de gestão do governo federal, eu fui para o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania recebeu as políticas sobre drogas no que concerne a área de redução de demanda por drogas, basicamente ações que dizem respeito à prevenção ao uso de substâncias psicoativas, tratamento e recuperação das pessoas com dependência química e também a sua reinserção social. Então, nessa mudança administrativa no governo federal, as políticas sobre drogas que dizem respeito, então, à redução de demanda por drogas foram para essa nova pasta, que é o Ministério da Cidadania, e eu, então, fui convidado para assumir essa área do governo federal, então, saí do Ministério da Saúde e fui para o Ministério da Cidadania. Então, diante dessa situação, o que nós vamos conversar aqui hoje vai ser sobre a nova política nacional de saúde mental, que foi publicada no final do ano de 2017, por meio de uma resolução da Comissão Intergestora e Tripartite, a resolução CIT número 32, do dia 14 de dezembro de 2017, e por meio também de uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 3588. Depois disso, se seguiram outras normativas que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui, mas essas foram as principais normativas
que mudaram a política nacional de saúde mental no ano de 2017. No ano de 2018, então, nós trabalhamos para implementar as mudanças que foram publicadas no final do ano de 2017. A gente vai conversar um pouco sobre isso também, sobre a implementação dessas mudanças ao longo do ano de 2018. E agora, então, no ano de 2019, neste ano em que estamos, eu agora no Ministério da Cidadania, também trabalhei para as mudanças na Política Nacional sobre Drogas. Então, no dia 11 de abril deste ano, 2019, foi publicado o Decreto Presidencial número 9761, que muda a Política Nacional sobre Drogas, de modo que hoje nós temos uma nova Política Nacional sobre Drogas e os hospitais psiquiátricos foram contemplados também nessa mudança, tal qual foram contemplados também na mudança que realizamos na Política Nacional de Saúde Mental no final de 2017. E agora, então, mais recentemente, mais precisamente no dia 5 de junho deste ano de 2019 também, nós conseguimos a publicação de uma nova lei de drogas e os hospitais psiquiátricos também são contemplados nessa nova lei. Então, é isso que eu vou conversar com os senhores a partir de agora. Então, isso daqui é um roteiro, que nós seguiremos essa apresentação. Inicialmente falaremos sobre a nova Política Nacional de Saúde Mental, depois a nova Política Nacional sobre Drogas e, por fim, a nova Lei de Drogas, para que nós possamos ter uma ideia, então, das novas ações que estão em curso no governo federal desde o final do ano 2017. Estamos aí um pouco mais de um ano e meio que nós estamos trabalhando nessas mudanças. Primeiramente, então, falando da Política Nacional de Saúde Mental, interessante nós apresentarmos aqui um breve histórico, para que nós entendamos, então, um pouco de como as coisas estavam organizadas e como a gente, então, começou a realizar as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental. Acho que o primeiro ponto importante é que nós falamos de algumas novas normativas que passam, então, a nortear as políticas públicas na área de saúde mental e, mais recentemente, na área de drogas, no enfrentamento às drogas no Brasil. Mas, na realidade, desde o ano de 2001, então aí já se vão 18 anos, nós temos um marco regulatório importante que regulamenta a assistência na área de saúde mental, assistência às pessoas que apresentam transtornos mentais e também dependência química no Brasil, que é a Lei 10.216, que foi publicada, então, no ano de 2001. Essa é uma lei importante, só que o que acaba acontecendo é que existe uma interpretação equivocada, mas quando é equivocada ainda tudo bem, mas acho que a grande questão é que existe uma interpretação de má-fé, de muitos grupos que compõem o cenário da política sobre drogas no Brasil e na política de saúde mental, porque, na realidade, a Lei 10.216, em nenhum momento, ela tem 13 artigos, e se nós lermos cada um deles, em nenhum momento nós vamos ver, por exemplo, escrito que os hospitais psiquiátricos precisam ser fechados, por exemplo. Pelo contrário, no seu artigo 6º, que não está aqui, aparece, por exemplo, a possibilidade da realização de internações psiquiátricas, nas suas 3 modalidades: internação voluntária, involuntária e compulsória. Ou seja, em nenhum momento a Lei 10.216 diz, por exemplo, que os hospitais psiquiátricos devem ser fechados, que eles não devem existir para prestar cuidado, atendimento, assistência às pessoas que apresentam transtorno mental e dependência química. Pelo contrário, no seu artigo 2º também, a Lei 10.216, diz que todo tratamento na área de saúde mental e dependência química, obviamente, precisa ocorrer de maneira consentânea à necessidade dos pacientes, de acordo com as necessidades que o indivíduo apresenta. Ora, se o indivíduo apresenta
a necessidade de receber um tratamento de base comunitária em um ambulatório, cabe ao poder público ofertar esse tipo de atendimento. Em contrapartida, se o indivíduo tiver necessidade de receber o atendimento de base hospitalar, caberá também ao poder público ofertar esse atendimento, sob pena de descumprimento da lei, já que no texto da lei está bem claro que, no seu parágrafo único do artigo 2º, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, e não de acordo com concepções ideológicas de determinados grupos que ocupam o poder em determinado momento histórico. Então, essa é uma primeira questão que precisa ficar claro para a gente, né? Ou seja, que existe uma legislação que não é recente, que não é tão contemporânea assim, que já vão aí quase 2 décadas, e que, em momento nenhum, descarta a necessidade do hospital psiquiátrico, pelo contrário, no seu artigo 2º e no seu artigo 6º, colocam a atenção hospitalar como sendo necessária para o adequado tratamento das pessoas com transtornos mentais e dependência química. Uma outra questão que é importante também aqui, enfim, falando um pouco dos aspectos históricos, no ano de 2010, então aí já se vão aí quase 10 anos, no 2010, dentro do Sistema Único de Saúde, assistência às pessoas que se apresentam enfermas, elas devem acontecer em redes assistenciais. O que significa isso? Significa que houve um entendimento do Sistema Único de Saúde que as pessoas que apresentam quadros clínicos diversos, não só transtorno mental, deveriam receber cuidado, tratamento, assistência em redes assistenciais, para que o tratamento acontecesse de acordo com as suas necessidades. Ou seja, se o indivíduo, novamente, tem a necessidade de receber um tratamento de menor complexidade, por exemplo, talvez possa receber o tratamento na atenção básica. Se ele precisa de um tratamento de maior complexidade, ele precisa receber o tratamento também no serviço de base comunitária, mas no serviço especializado. Se o quadro se agudiza, ele precisa receber um tratamento num pronto atendimento e, eventualmente, ser internado. Isso acontece em qualquer área da saúde, em qualquer área da medicina, e na área da psiquiatria, isso não foge à regra. Ou seja, as pessoas apresentam quadros clínicos que podem se agudizar, que podem se tornar graves o suficiente, que demandam uma internação. Então, é extremamente importante que isso fique claro. Então, para dar conta das distintas necessidades das pessoas e das distintas necessidades das pessoas em determinados momentos das suas vidas, pode ser que hoje ela tenha um quadro menos grave, pode ser atendido em um serviço que oferta um cuidado de menor complexidade. Quando o quadro ficar mais grave, talvez ela precise de um cuidado em um serviço que vai ofertar um cuidado de maior complexidade, de maior intensidade. Dentro desse contexto, então, foram criadas distintas redes de atenção em saúde. Então, por exemplo, a rede Cegonha para mulheres gestantes, rede de atenção urgência e emergência, rede de cuidado da pessoa com deficiência, que é a rede Viver Sem Limites. E, no ano seguinte, então, no ano de 2011, foi criada a rede de atenção psicossocial, que os senhores com certeza conhecem, que é a RAPS. Foi criada por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 3088, no ano de 2011. A rede de atenção psicossocial, então, foi constituída por uma série de serviços para que, novamente, para que pudessem dar conta das distintas necessidades das pessoas. Essa daqui é a composição inicial da RAPS, de acordo com a portaria 3088 de 2011. Então, aqui nós temos os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, que foram criados para dar conta de pacientes que apresentam quadros clínicos mais graves, que necessitam de abordagens mais complexas, de maior intensidade, basicamente centrado na reabilitação psicossocial do paciente. As residências terapêuticas, serviços que foram criados para ajudar que pacientes moradores de longos períodos de hospitais psiquiátricos pudessem sair dessa condição e que pudessem, então, voltar para
para a sociedade. Unidade de acolhimento, para dar suporte a pessoas que apresentam dependência química, são residenciais transitórios. Leito de saúde mental em hospital geral, são leitos para atender pacientes com quadros clínicos agudizados. Atenção básica, urgência e emergência, que não necessariamente são serviços especializados, mas também compõem a rede de atenção psicossocial. A prevalência de transtornos mentais na população é extremamente alta, de modo que não é possível nós imaginarmos que nós vamos dar conta da assistência em saúde mental para a população como um todo, se nós não nos valermos também, por exemplo, de serviços que não são necessariamente especializados na área de saúde mental. Então, por exemplo, a atenção básica é extremamente importante dentro desse contexto. E comunidades terapêuticas, que desde o início da rede de atenção psicossocial a compõem. São serviços residenciais transitórios também, por acolhimento, não para internação, de pessoas que apresentam dependência química. Só que aqui, de cara, nós sentimos falta de alguns serviços, sim ou não? Sim. Sentimos falta aqui de hospitais psiquiátricos, hospitais dia e ambulatórios de saúde mental, né? Então, aqui, quando da constituição da rede de atenção psicossocial, da RAPS, por questão meramente ideológica, de entendimento, por questão de posição política de gestores que compunham o governo federal naquela ocasião, esses serviços não fizeram parte inicialmente da constituição da rede. E serviços extremamente importantes para a assistência dos pacientes com transtorno mental e dependência química, como os hospitais psiquiátricos, que já vinham sendo, enfim, alvo de um processo de fechamento já bem antes da publicação da Constituição da RAPS, começaram, então, esse processo começou a se acelerar, porque se esses serviços não compunham a rede de atenção às pessoas que apresentam transtorno mental, eles realmente não são necessários, então, eles são prescindíveis, a gente pode, então, dar mais potência no processo de fechamento. E é isso que acabou acontecendo no país, levando, como a gente vai ver mais para frente, uma grande desassistência de base hospitalar para as pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química no país. E também nós começamos a ter no país o fechamento, também de maneira irresponsável, de serviços extremamente importantes para o atendimento de base comunitária, que são os ambulatórios. E isso levou uma grande desassistência de base territorial para as pessoas com dependência química e transtornos mentais, como a gente vai ver mais para frente. Essa é uma questão importante, né? Eu estive no final do ano passado em São José dos Campos, em um evento, o Nelson, inclusive, estava lá naquela ocasião, e em que pese, né, a mudança, por exemplo, da Política Nacional de Saúde Mental ter acontecido no final do ano 2017, em alguns lugares ainda existe uma posição contrária às mudanças, né? Eu estou falando isso porque é importante nesse fórum nós conversarmos sobre essa questão, é importante nós termos esse entendimento para que nós possamos fazer frente, né, a essas resistências, que não são poucas, que ainda existem Brasil afora. Então, o ano passado, por exemplo, nós tivemos em São José dos Campos, e o Departamento Regional de Saúde, a DRS, aqui de São Paulo, responsável pela assistência ou desassistência, né, em saúde, lá na região de São José dos Campos, estava propondo o fechamento de 2 grandes ambulatórios naquele município, um ambulatório de psiquiatria geral e um ambulatório de psiquiatria da infância. E essa é uma questão que esse é o ápice da irresponsabilidade, da inconsequência, né? Não é possível mais nós aceitarmos que serviços que atendam pessoas, que prestam serviço importante para o atendimento das pessoas, continuem sendo fechados no Brasil. Então, a gente ter esse entendimento é importante para que nós, nas nossas realidades locais, possamos também fazer frente a essa grande resistência que ainda existe em muitos lugares.
Quando eu cheguei no Ministério da Saúde, então, eu assumi a coordenação de saúde mental no início do mês de março de 2017, e na ocasião me deparei, enfim, com uma situação bastante dramática no que diz respeito à organização da rede de assistência à saúde mental, como nós já conversamos, com problemas importantes de acesso das pessoas a serviços de internação e a serviços de assistência de base comunitária. Nós tínhamos o que é chamado de um mental health gap, que é um hiato assistencial, principalmente para a internação e para a assistência de base comunitária, de base ambulatorial. E nós começamos a identificar também, além dos problemas da organização da rede assistencial, começamos a identificar também problemas de gestão da política. Então, nós identificamos a não aplicação de algumas centenas de milhões de reais que deveriam ter sido aplicados na rede de atenção psicossocial, e isso acabou não acontecendo. Nós apuramos isso, fizemos um diagnóstico situacional, encaminhamos isso dentro das instâncias do SUS, como, por exemplo, o DENASUS, que é o departamento que cuida das auditorias do SUS, encaminhamos também para o Ministério Público Federal em alguns desses casos. Então, nós tínhamos uma gestão completamente perdulária e inconsequente das políticas públicas na área de saúde mental. O que fez, então, com que nós publicássemos uma resolução acordada e acordada com os gestores do SUS, para que, se em determinado tempo esse recurso não fosse utilizado, então, esse recurso deveria ser devolvido para a União. Uma outra questão que nós identificamos também era problemas de gestão dos serviços que compõem a rede. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia aqui, os leitos de saúde mental em hospital geral tinham uma taxa de ocupação extremamente baixa, menos de 15% de taxa de ocupação, né? E nós, por outro lado, tínhamos uma demanda represada gigantesca por internação. Ou seja, por um lado, tinham leitos que não eram usados, e por outro lado, tinha uma demanda cada vez mais crescente por internação. Por que isso acontecia? Também, novamente, por questão ideológica, por questão de entendimento, as portarias que regulavam esses leitos de saúde mental em hospital geral, basicamente, colocavam que esses leitos não tinham que existir dentro de unidades especializadas de saúde mental, de psiquiatria nos hospitais gerais. Esses leitos, basicamente, eles ficavam em enfermarias gerais. Então, enfermarias de clínica médica, de cirurgia, de ortopedia. Por quê? Com a ideia subjacente de que, se você colocasse as pessoas em uma unidade especializada em saúde mental no hospital geral, você estaria formando, então, um mini manicômio, né? Então, era essa a ideia que era subjacente, que justificava que esses leitos, então, não existissem em unidades especializadas, mas sim em enfermarias gerais nos hospitais não especializados. Basicamente, talvez só quem não conhece realmente tecnicamente saúde mental, psiquiatria, vai conceber, por exemplo, uma situação que um paciente que apresenta um quadro de transtorno afetivo bipolar, num quadro de mania psicótica, vai ter condições de ficar o dia inteiro deitado do lado de um indivíduo que teve uma laparotomia, outro que infartou, outro que quebrou a perna. Não é possível isso. Leitos de saúde mental em hospital geral são importantes desde que existam condições técnicas e físicas para que as pessoas sejam internadas. Caso isso não exista, a consequência é essa: esses leitos não conseguem ser utilizados. Basicamente é isso. O que nós tivemos no Brasil foi a implantação de leitos
fake, leitos, na verdade, que não existiam. Eu estou falando disso porque eu tive a oportunidade de visitar uma série de lugares em que esses leitos, nós esperávamos que eles existissem e eles não existiam. Basicamente, eram habilitados 2, 3, 4 leitos em santas casas do interior do Brasil afora. E tinha um outro problema aqui, que o Ministério da Saúde pagava na totalidade por esses leitos, como se eles estivessem sendo ocupados 24 horas todos os dias do mês. Esses leitos custavam para o poder público cerca de 80, 90 milhões de reais por ano, e com baixíssima taxa de ocupação. Então, era essa a realidade que a gente tinha, novamente, por conta de questões ideológicas de entendimento. E quando nós publicamos a nova política, nós mudamos isso. Então, para que um leito seja habilitado no SUS, no Hospital Geral, ele precisa estar dentro de uma unidade de psiquiatria, uma unidade fechada, ter no mínimo 8 leitos, a presença obrigatória de um psiquiatra, não só psiquiatra, psicólogo, assistente social, equipe de enfermagem especializada, enfim, que seja uma enfermaria para dar conta das necessidades específicas que os pacientes com transtornos mentais apresentam. Não dá para a gente imaginar que, por decreto, eu vou mudar a realidade que os pacientes que apresentam transtornos mentais apresentam. Então, nós mudamos isso com a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, naquela portaria que eu falei para vocês, na 3588. Nós tínhamos problemas também de registro de atendimento dos CAPs. Muitos CAPs não registravam nenhum tipo de atendimento. Nós tínhamos problema, por exemplo, de equipe mínima dos CAPs, cerca de um em cada 5 CAPs no Brasil não tinha equipe mínima. Mas aqui talvez esteja um problema muito importante, que é o matriciamento dos CAPs para atenção básica. Como na Constituição Inicial da RAPS, nós não tivemos contemplados os ambulatórios de saúde mental, basicamente, a assistência de base comunitária aos pacientes com transtornos mentais ficaram restritas, em tese, na atenção básica e nos CAPs. Atenção básica para manejar pacientes com quadros clínicos mais leves, menos complexos, que necessitariam de uma abordagem não abordagem especializada. Nos CAPs, pacientes mais graves, em geral mais crônicos, que precisariam passar por um processo de reabilitação psicossocial. Entretanto, existe um hiato aí entre pacientes com quadros mais leves, que podem e devem se abordar na atenção básica, e pacientes mais graves, que precisam passar por um processo de reabilitação, que precisam ser atendidos nos CAPs. Esse ato assistencial começou a piorar no Brasil, porque, novamente, os ambulatórios, que já eram poucos, começaram a ser fechados. E acelerou o fechamento a partir da publicação da portaria da RAPS em 2011. Essa é uma situação dramática no Brasil, porque essa desassistência de base comunitária começou a aumentar. E a grande questão é que, para evitar essa desassistência, em tese, a atenção básica tinha que ser muito potente para poder dar conta desses casos mais complexos. Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que os CAPs precisariam ter um processo importante de matriciamento para a atenção básica, ajudar a atenção básica a atender esses casos. Só que os CAPs não davam conta. A gente viu, na pesquisa que a gente fez, só 15% dos CAPs no Brasil faziam matriciamento para a atenção básica. E aqui também, os CAPs também foram colocados numa situação extremamente delicada, porque os CAPs foram criados, a função principal do CAPs era participar do tratamento na reabilitação de pacientes com transtornos mentais mais graves, mais crônicos, mas com o fechamento dos ambulatórios, muitos CAPs começaram a ter que fazer ambulatório. Com o fechamento de hospitais, pacientes mais graves começaram a ser acolhidos nos CAPs. E aqui é uma coisa interessante a gente conversar, porque aí foram criados os CAPs tipo 3, por exemplo, ou AD3, que não fazem internação. Se o indivíduo precisa de internação, ele precisa ir para um hospital. Lá, no CAPs
3 ou AD3, é um serviço importante, mas para acolhimento. Pacientes que apresentam quadros clínicos, que precisam de um acompanhamento mais de perto, mas que não preenchem critérios de internação. Quando existe critério para internação, ele precisa ser levado para um hospital, sob pena de que, se acontecer algum problema com o paciente, o médico que é responsável pelo CAPS e que absorveu um paciente que tinha indicação de internação, esse médico, inclusive, vai ser responsabilizado por isso. Então, é importante ficar claro para a gente essa situação. Então, o CAPS ele começou a ter que trabalhar na reabilitação dos pacientes, que é a sua função principal, atender ambulatório, atender crise, porque os pronto-socorros não davam conta mais, ter que acolher paciente, fazer matriciamento para atenção básica, ou seja, eu costumo dizer que os CAPs era quase com pato, né? Que é o único bicho que nada, voa, canta, mas não faz nada direito. Mas por quê? Porque, na verdade, não é possível, né? E quando da criação da RAPS, a ideia é justamente que a gente pudesse ter vários serviços para que cada um desses serviços desempenhasse o seu papel e ajudasse o paciente na sua necessidade. Os CAPs, por atenderem pacientes mais graves, eles não conseguem mesmo, idealmente, atender um grande volume de pacientes. Por quê? Porque eles precisam trabalhar num processo mais complexo de reabilitação do indivíduo, trabalhar situações mais complexas, mais graves. Então, a capacidade de dar volume no atendimento é pequena. Por isso que a gente precisa de ambulatórios, que é o lugar dentro da rede onde a gente consegue dar mais volume para o atendimento, né? Eu estive recentemente com o professor Ronaldo Laranjeira, que é o presidente da SPDM, aqui em São Paulo, que administra vários CAPs aqui no município e administra também o ambulatório da Vila Maria, que é um ambulatório importante aqui, talvez um dos principais ambulatórios de psiquiatria aqui no município de São Paulo, que é administrado também pela SPDM. Eu estive com ele semana passada, discutindo alguns projetos, algumas questões, e ele me disse que todos os CAPs administrados pela Unifesp, aqui no município de São Paulo, são 16 CAPs, atendem o mesmo número de pacientes que o AME da Vila Maria, que é o ambulatório da Vila Maria. E aí, se a gente fecha esse ambulatório com a ideia de que esses pacientes vão ser atendidos na atenção básica no CAPS, a gente vai desassistir essas pessoas. Por quê? Porque os CAPs e a atenção básica não têm condições de atender esse tipo de paciente que são acompanhados nos ambulatórios. Então, os ambulatórios são extremamente importantes para que a gente tenha um atendimento de base comunitária fortalecido. Nós também, enfim, publicamos uma resolução da CIT, que se esse serviço, como, por exemplo, os leitos de saúde mental e saúde geral, se eles não funcionassem de maneira apropriada, a partir, então, do início do ano passado, esse recurso que era aportado para esse serviço deveria ser suspenso. Aí, nessa situação, então, no final do ano passado, mais precisamente no mês de novembro, foram publicadas 2 portarias do Ministério da Saúde, recolhendo esses recursos que não vinham sendo utilizados de maneira apropriada. E aí houve, né, uma grande gritaria, né, em alguns movimentos aí da área de saúde mental, que nós estávamos tirando dinheiro da RAPS. E não era, na verdade, era um dinheiro que não estava sendo utilizado para absolutamente nada, e esse dinheiro é meu, é de vocês, e é inclusive dinheiro de quem estava gritando. E não dá para a gente fazer gestão pública de maneira perdulária e improba. A gente teve outros problemas também, por exemplo, falhas na avaliação dos hospitais psiquiátricos pelo PNASH. O PNASH, que é o Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos, basicamente foi criado com o intuito de justificar fechamento do hospital psiquiátrico. Foi isso. Não tinha nada além disso. Então, o PNASH, basicamente, ia nos hospitais psiquiátricos, as equipes do PNASH iam, já com uma agenda pré-determinada, e iam buscar problemas existentes ou não, para justificar o descredenciamento e, consequentemente, o fechamento daquele serviço.
Nós encontramos problemas importantes no PNASH, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia. Nós encaminhamos esses problemas para o DenaSUS, isso ainda está tramitando no SUS. Conseguimos reverter pelo menos um desses hospitais indicados para descredenciamento no último PNASH, que é um hospital do Rio Grande do Sul, que fica em Caxias do Sul. Mas isso daqui está no DenaSUS para avaliação, e é importante, né, enfim, que as representações dos hospitais psiquiátricos acompanhem esse processo, para que a gente possa acompanhar como é que vai ser o desfecho disso. Mas a gente teve flagrantes desrespeitos ao PNASH. Por exemplo, num hospital em Minas Gerais, em que a nota final do PNASH foi a nota da primeira avaliação, não foi feita a segunda, a nota da primeira foi considerada a nota final e foi indicado por descredenciamento. Por exemplo, situações desse tipo. Então, nós precisamos continuar acompanhando. Eu não estou mais no Ministério da Saúde, mas é importante que as instâncias de representação dos hospitais entendam essa situação e acompanhem isso junto ao Ministério da Saúde. Nós tivemos, enfim, uma série de problemas de aporte de recurso, né? Esse daqui é um dos grandes problemas que a gente tinha no Brasil como um todo. Nós tínhamos, por exemplo, algumas instituições que receberam alguns milhões de reais, como, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, Fiocruz, e que recebiam recursos para fazer cursos de capacitação. E era um curso extremamente empobrecido do ponto de vista técnico, enriquecidos do ponto de vista ideológico, e que faziam não só uma apologia de políticas públicas inapropriadas na área de saúde mental, mas faziam, inclusive, apologia político-partidária. Então, a gente acabou, inclusive, suspendendo alguns desses recursos, a gente suspendeu alguns desses cursos da Universidade Federal de Santa Catarina, da Fiocruz, e claro que é interessante, né, que a Fiocruz tem estado também numa certa gritaria, mas a Fiocruz recebeu muito dinheiro durante esses últimos anos para fazer um desserviço para a saúde mental do Brasil. Basicamente, essa situação toda de problemas na organização da rede assistencial e problemas de gestão pública, nós começamos a ter problemas também nos indicadores da nossa política pública em saúde mental. Então, por exemplo, taxas crescentes de suicídio. Se nós levarmos em consideração que o principal fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de um transtorno mental não tratado adequadamente ou não identificado, isso daqui é um indicador claro de problemas importantes que nós tínhamos na condução da nossa política pública de saúde mental e de drogas no Brasil. Aumento da mortalidade relacionada à presença de transtorno mental. Pessoas com transtornos mentais no Brasil e dependência química vêm morrendo cada vez mais cedo. Altas taxas de moradores de rua com transtornos mentais. A primeira pesquisa clássica realizada no Brasil foi em 1999, em Juiz de Fora, pelo professor Uriel Heckert. E a gente tem outras tantas pesquisas dando conta que nós temos tido um aumento importante de moradores de rua com transtornos mentais e dependência química no Brasil. Por quê? Porque essas pessoas não recebiam tratamento apropriado, essas pessoas começavam a ter dificuldade de se manter em suas famílias, a sua rede social e familiar começava a se esgarçar, e elas acabavam indo para as ruas. Expansão das cracolândias, é interessante, eu sempre comento essa situação que eu sou originalmente aqui de São Paulo, estou lá em Brasília aí nesses últimos mais de 2 anos, mas é interessante porque a gente tem bastante contato, né? Quando eu estava aqui, eu fui diretor de alguns serviços de saúde mental aqui em São Paulo, nós tínhamos bastante contato com a Cracolândia de São Paulo, mas esse é um fenômeno das Cracolândias do Brasil inteiro, né? Me lembro quando eu cheguei no Ministério da Saúde, um dos primeiros compromissos que eu tive foi participar de uma audiência pública para discutir a Cracolândia de Cuiabá. E aí eu comecei a viajar o
Brasil, e comecei a ver que esse é um problema que acontecia no Brasil inteiro. Aumento do uso de álcool na população geral, de álcool e de drogas. Daqui um estudo ao LENAD, o Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool e Drogas, identificando problemas cada vez maiores sobre o uso de substâncias psicoativas no Brasil. Aumento nos afastamentos na Previdência Social por depressão e, principalmente, mais recentemente, por dependência ao crack e de outras drogas ilícitas, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Superlotação de serviços de urgência e emergência. A Associação Brasileira de Psiquiatria fez um levantamento aqui em São Paulo, mostrando que, se a gente quiser ver, acho que um grande termômetro, talvez, para a gente ver como é que a nossa rede de atenção está funcionando, é a gente ir para o serviço de urgência e emergência e a gente ver pessoas apinhocadas nas macas, nos corredores, aguardando o leito. Isso daí é um grande termômetro. A Associação Brasileira de Psiquiatria fez um estudo aqui em São Paulo, identificando superlotação de serviços de urgência e emergência com pessoas com transtornos mentais e dependência química aguardando vaga para internação e sem conseguir. Aumento de doentes com transtornos mentais graves em presídios. Esse é um grande fenômeno que a gente tem enfrentado no Brasil. Basicamente, as pessoas não recebem atenção de maneira apropriada, nem de base comunitária e nem de internação. Essas pessoas vinham com dificuldade de acessar serviço adequado e, basicamente, o que acabava acontecendo com essas pessoas é que elas se fragilizavam, entravam em conflito com a lei e eram presas. E, no sistema carcerário, também não recebiam atenção adequada. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, a estimativa é que no Brasil existam mais de 60 mil pessoas com transtornos mentais graves nos presídios. Transtorno mental grave é quadros psicóticos, como esquizofrenia, transtornos do humor grave, como transtorno afetivo bipolar. Esse era o cenário que a gente tinha, por equívocos sucessivos na condução da nossa política de saúde mental no Brasil nos últimos 30 anos. É esse o legado que nós recebemos. Aqui vou trazer alguns exemplos, algumas coisas que a gente conversou aqui, só para a gente entender um pouco. Esse aqui é um trabalho, foi publicado recentemente agora, essa revista, uma revista internacional importante, chama PLOS ONE. Essa revista, uma das principais revistas na área acadêmica internacional, que publica trabalhos epidemiológicos, mostrando alta prevalência de pessoas com transtornos mentais graves nos presídios. Esse é um trabalho feito aqui em São Paulo, mas Brasil afora é a mesma realidade. Eu sou psiquiatra de formação, sou médico, sou psiquiatra forense. Eu trabalhei no sistema prisional aqui em São Paulo durante muitos anos. E existem algumas unidades prisionais que têm alas inteiras com pessoas com transtornos mentais, como, por exemplo, CDP de Pinheiros, como, por exemplo, a penitenciária de Franco da Rocha. Por quê? Porque essas pessoas não recebiam atenção adequada e eram presas. Esse não é um fenômeno brasileiro, esse fenômeno é um fenômeno conhecido. Inclusive, até tem um nome. Esse é um fenômeno de Penrose. Essa daqui é a curva de Penrose. O que é a curva de Penrose? Penrose, na verdade, era um epidemiologista britânico. Ele fez o primeiro estudo sobre esse fenômeno lá nos Estados Unidos, em que ele via que, conforme se ia diminuindo leitos para internação psiquiátrica, isso ia aumentando o número de pessoas presas. Por quê? Porque você não tinha como internar as pessoas, a pessoa ficava psicótica, ficava agitada, agressiva, entrava em conflito com a lei, era presa. Esse aqui é um trabalho publicado no JAMA. O JAMA é o Jornal da Associação Médica Americana, um dos principais jornais da área de psiquiatria, publicado agora recentemente, 2015, e mostra a curva de Penrose na América do Sul. Um trabalho interessante, foi feito em vários países, inclusive aqui no Brasil, mostrando na América do Sul também uma diminuição de leitos de internação psiquiátrica e um aumento consequente do aprisionamento de pessoas com transtornos mentais. Essa aqui é a curva de Penrose aqui para a América do Sul. E essa daqui é a curva de Penrose do Brasil. Diminuição de leitos psiquiátricos e aumento de encarceramento. Como a gente já falou, né, enfim, a estimativa é que nós tenhamos no Brasil
mais de 62 mil pessoas com transtornos mentais graves presas. Essa retórica de manicômio é uma coisa que toda hora volta, né? Enfim, é um discurso, apesar de ser extemporâneo, mas é um discurso ainda muito presente. O grande manicômio no Brasil, hoje, é o sistema prisional. O grande manicômio no Brasil é o sistema prisional. O grande manicômio no Brasil hoje são as ruas, né? Embaixo das pontes, são as sarjetas, para onde vão essas pessoas. E a gente vai ver um pouco mais para frente que um dos grandes manicômios que a gente tem no Brasil hoje, infelizmente não de pessoas vivas, são os cemitérios. Porque as pessoas com transtornos mentais graves têm morrido cada vez de maneira mais precoce pela desassistência que o Estado vinha causando para essas pessoas nos últimos anos. Esse fenômeno todo é por conta disso daqui, ó. Isso daqui é a taxa de leitos psiquiátricos em vários países do mundo. O Brasil tem uma das menores taxas. O Brasil hoje tem menos de 0,1 leito para internação de pessoas com transtornos mentais graves. O Brasil hoje tem menos de 1/3 do mínimo de leitos que deveria ter. Menos de 1/3 do mínimo de leitos que deveria ter. Saiu um estudo na Molecular Psychiatry, uma das principais revistas internacionais na área de psiquiatria, no final do ano de 2017, saiu um editorial estudando o suicídio e mostrando que o mínimo da taxa de leitos psiquiátricos que a sociedade precisa ter para proteger as pessoas com transtornos mentais é 0,3 leitos para cada 1.000 habitantes. O Brasil hoje tem menos de 0,1 leitos. Então, por conta disso, que a gente enfrenta esses fenômenos que a gente estava conversando até agora. Esse daqui, a gente está falando da questão do suicídio, né? Infelizmente, as pessoas com transtornos mentais graves têm morrido cada vez mais cedo. E a gente acabou de fechar o Setembro Amarelo, né? E eu costumo dizer que, claro que é importante as campanhas são importantes para sensibilizar a sociedade, a comunidade, sensibilizar gestores públicos, mas não adianta a gente fazer campanha de Setembro Amarelo, todo mundo sair com roupa amarela na rua. É importante abraçar as pessoas, claro que muito amor é importante, mas se a gente não tiver assistência adequada para as pessoas com transtornos mentais, não adianta a gente fazer campanha e ficar vestido de amarelo no mês de setembro. Ou a gente muda, de fato, o panorama de assistência na área de saúde mental e dependência química no Brasil, ou a gente vai continuar tendo esse problema. Esse editorial aqui é interessante, publicado no Molecular Psychiatry, de 2017, mostra uma série de experiências em vários países. Aqui, é uma experiência ocorrida no sul da Austrália. Em azul, aqui a gente tem diminuição de leitos psiquiátricos nessa região do sul da Austrália. Em vermelho, a gente tem consequente aumento de suicídio nessa região. As autoridades sanitárias locais, identificando essa situação, não, bom, peraí, a gente tem que tomar providência. Então, em azul, a gente pode ver que, a determinado momento, eles começaram a aumentar o número de leitos outra vez e a taxa do suicídio diminuiu. Esse trabalho foi publicado no Jornal da Associação Americana de Medicina, mostrando aqui, nos Estados Unidos, diminuição de leito psiquiátrico e aumento de suicídio. Por quê? Porque as pessoas entram em crise, risco de suicídio iminente, chega para a internação, não tem vaga. Aí, o que faz, né? Vamos fazer uma internação domiciliar, aí começa a arrumar várias tentativas de dar conta daquela situação que não são efetivas. Então, a diminuição de leito psiquiátrico nos Estados Unidos e aumento do suicídio. Artigo publicado no final de 2017 também. E essa é a realidade brasileira. Diminuição de leitos psiquiátricos e aumento das taxas de suicídio no Brasil. Nós temos tido aumento das taxas de suicídio no Brasil nos últimos 15 anos. É óbvio que o fenômeno do suicídio é complexo na sua gênese, entretanto, não é possível desconsiderar o enfrentamento
a essa grave realidade que nós temos no Brasil, sem levarmos em consideração isso. Desassistência de base comunitária, foi publicado um artigo agora, no início desse ano, 2019, um artigo teve coleta de dados nesses últimos anos no Brasil e em outros 5 países da América do Sul. Isso aqui para a gente ver que o problema não se concentrava só no atendimento de base hospitalar, mas também de base comunitária. Então, por exemplo, esse artigo foi realizado em 6 países aqui da América do Sul, incluindo um desses centros foi o Brasil, e que por conta desses problemas de fechamento de ambulatórios, e a gente colocar toda a nossa ficha no atendimento de base comunitária nos CAPs, o que acabou acontecendo é que a gente começou a ter desassistência no atendimento de base comunitária no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, esse trabalho é interessante que mostra pacientes com transtornos mentais não graves, transtornos mentais comuns, em tese mais leves, como depressão e ansiedade. Eu falo em tese porque o principal fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de um transtorno mental, e dos transtornos mentais, qual deles que é o principal fator de risco para suicídio? Depressão. São os transtornos do humor e a depressão. Principal fator de risco, em todos os estudos. Então, a gente vinha desassistindo pessoas com transtorno mental comum, como depressão no Brasil, mas que pode ser potencialmente muito grave. Estou falando isso porque esse estudo, então, mostrou, um estudo epidemiológico importante, consistente, esse estudo mostrou que, no Brasil, cerca de 20% das pessoas com depressão e ansiedade, nos últimos 12 meses, receberam algum tipo de tratamento. E aqui, quando a gente fala Brasil, esse estudo, o centro que foi realizado esse estudo no Brasil, foi São Paulo. Então, eu fico imaginando lá em Garça, que é a minha cidade, lá no interior de São Paulo, ou o famoso Brasil profundo, como é que não é essa situação. Então, aqui em São Paulo, 20% das pessoas com depressão e ansiedade receberam algum tipo de abordagem nos últimos 12 meses. Quando a gente pega essas abordagens minimamente efetivas, dá 40% desses 20%. Logo, menos de 8% das pessoas com depressão e ansiedade receberam algum tipo de tratamento minimamente efetivo nos últimos 12 meses aqui em São Paulo, mostrando uma grave desassistência de base comunitária no país. Aqui fala um pouquinho sobre a questão do álcool e drogas, enfim, que é a área que eu estou trabalhando agora no governo federal. Aqui são alguns dados interessantes, por exemplo, o Rio de Janeiro, a gente falando do uso do crack, por exemplo, Rio de Janeiro, num levantamento feito pelo município no final do ano passado, mostrando que no Rio de Janeiro existem 150 pontos de cenas abertas de uso de crack, 150 cracolândias no município do Rio de Janeiro. Que pesquisa revela que no ano de 2016 houve um aumento de 160% da população da Cracolândia, aqui de São Paulo. Só que na capital paulista, 275 pontos de venda de droga, 80% vendendo crack. Esse é um relatório importante, um relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, o UNODC, mostrando que o Brasil consome cerca de 20% todo o crack consumido no mundo, e o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. Então, a gente tem um problema importante com o uso dessa substância no Brasil, em que pese, novamente, a Fiocruz ter lançado, os senhores devem ter acompanhado, um estudo dizendo que o problema do crack no Brasil talvez não seja tão importante. Claro que a Fiocruz tem, por questões ideológicas, uma bandeira importante na flexibilização, na comercialização, uso, venda, plantio de droga no Brasil. Então, eu costumo contar uma história que é interessante. Eu estava no 2º ano de residência em psiquiatria, aqui em São Paulo, fiz minha formação na USP, era residente do 2º ano de psiquiatria.
e teve um professor lá chamado Marcos Leite, que publicou um livro chamado Cocaína e Crack. Isso há 20 anos. Eu era residente e estagiava na época, né, de maneira interessante, no serviço de álcool e drogas, lá do Sol das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, que era o GREA, serviço, na ocasião, referência para o tratamento de pessoas com dependência química. Eu estagiava lá, e a gente até brincava entre nós, residentes, a gente falava, pô, mas como é que alguém lança um livro chamado Cocaína e Crack? E a gente não viu até agora nenhum paciente dependente de crack aqui. A gente tinha visto vários dependentes de cocaína, mas de crack nenhum. Isso há 20 anos. Num serviço de referência para o tratamento de dependência química aqui em São Paulo. 20 anos depois, o cenário é esse que a gente vive. Então, a gente vem tendo problemas importantes em relação ao uso de substâncias psicoativas no Brasil. Falando ainda do uso do crack, né, esse daqui é um dado interessante. Historicamente, a dependência química que mais levava ao afastamento do trabalho, por licença saúde no INSS, era a dependência de qual droga? Do álcool. Historicamente era o álcool, que está aqui nessa linha azul. A partir de 2007, o uso e a dependência de drogas ilícitas, principalmente do crack, ultrapassa o álcool e hoje representa, dependência de drogas ilícitas, 3/4 do afastamento do trabalho e 1/4 só a dependência do álcool. Esse aqui é o LENAD, o Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool e Drogas, realizado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, mostrando o aumento importante de uso de substância, né, do álcool no Brasil, dessa substância, e mostrando desfechos cada vez mais graves. Então, uso cada vez mais precoce da população, cada vez mais episódios de binge drinking, de usar álcool em grandes quantidades, enfim. Então, a gente vem tendo problemas cada vez maiores com o uso do álcool no Brasil. Esse daqui é o Observatório do Crack. É um observatório criado pela Confederação Nacional dos Municípios, mostrando que 97% dos municípios do Brasil têm problemas importantes com o crack. Esse daqui, aumento das taxas de suicídio no país, que está relacionado ao problema da assistência a pacientes com depressão, por exemplo, mas também está relacionado com a desassistência a pessoas com dependência química. O primeiro fator de risco para alguém morrer por suicídio são transtornos do humor, o principal deles, depressão, e segundo lugar, qual que é? Dependência química. 1/4 das pessoas que morrem por dependência química, que morrem por suicídio, apresentam dependência química. Diante desse cenário, então, enfim, que era um cenário inaceitável, né? Então, nós, no ano de 2017, fizemos esse estudo e apresentamos isso no mês de agosto para a Comissão Intergestores Tripartite do SUS, que é uma instância do SUS que reúne gestores estaduais, municipais e o gestor federal. E aqui eu coloco isso, enfim, só para mostrar uma certa comoção, né, que tomou a mídia na ocasião, isso aqui em agosto de 2017, porque existiam alguns conceitos na área de saúde mental e na política sobre drogas do Brasil, que eram conceitos quase canônicos, né, enfim, que era quase uma heresia esses conceitos serem questionados. Eu costumo dizer que no Brasil nós tínhamos uma realidade que era muito parecida com a realidade que eu encontrei no primeiro livro, que eu acho que eu li quando eu era criança, o primeiro livro que eu ganhei, que chama A Roupa Nova do Rei. Alguém já leu esse livro, A Roupa Nova do Rei? A Roupa Nova do Rei é mais ou menos assim. Era um rei muito vaidoso e que contrata alguns vigaristas para serem o seu alfaiate e para fazer uma nova roupa para ele. E esses alfaiates vão lá e, no alto da sua vigarice, eles dizem que só uma pessoa correta, ilibada, só uma pessoa com essas características poderiam ver a beleza da roupa que eles estavam fazendo para o rei. E aí, todos os bajuladores da corte, assim, cada vez que entravam, né, e viam o rei vestindo a suposta roupa que os alfaiates contratados pelo rei estavam fazendo, chegavam para o rei e falavam: nossa, rei,
que roupa linda que o senhor está vestindo, que fantástico que é essa roupa. E o rei, cada vez mais empolgado, né, enfim, com a roupa nova que estava sendo feita para ele, até o momento em que o rei, ele sai para um festejo que estava tendo na cidade, lá no povoado, e aí uma criança olha para o rei e fala: o rei está nu. E aí a cidade inteira fala: é verdade, o rei está nu. A assistência na área de saúde mental no Brasil estava nua. O rei aqui estava nu há muito tempo. E a gente insistia, vários vigaristas insistiam em dizer que, na verdade, o rei estava vestindo a roupa mais bonita que existia na corte. Era isso que a gente tinha no Brasil. Aqui, né, enfim, então, diante dessa situação toda, nós levamos isso para a Comissão Intergestores Tripartite do SUS, em agosto de 2017, e lá, então, nós discutimos isso, né, enfim, com os gestores do SUS, levamos isso para o Conselho Nacional de Saúde, apresentamos o rei nu para o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde não gostou muito, né? Mas o rei não estava com uma roupa muito legal, né? E aí o que acabou acontecendo, então, é que nós, nessa discussão, nessa pactuação com os outros gestores do SUS, de agosto até dezembro de 2017, nós, então, redirecionamos as ações na área de saúde mental no Brasil. Nós pactuamos dentro do SUS e nós publicamos uma nova política nacional de saúde mental. Então, nós publicamos a nova política nacional de saúde mental no mês de dezembro de 2017. Então, aí tem um pouco mais de um ano e meio. E aí, basicamente, né, nós tivemos dois documentos importantes que foram publicados na ocasião. Primeiro, a portaria 3588, de 21 de dezembro de 2017, e a resolução CIT, número 32, também de 2017. Então, nós mantivemos, essa é uma outra coisa que é importante, né? Quando nós mudamos a política, basicamente, nós mantivemos todos os serviços que já compunham a rede, que são serviços importantes. A gente precisa ter uma rede plural, as pessoas precisam ser assistidas de acordo com suas necessidades. Mas nós incluímos outros serviços. Então, incluímos o hospital psiquiátrico, o hospital dia, incluímos a unidade ambulatorial. E aqui é interessante, né? Eu tenho um grande amigo que é o diretor hoje da psiquiatria do Hospital do Juqueri, em Franco da Rocha. Eu costumo brincar com ele, né? Porque sempre quando iam fazer alguma crítica ao hospital, iam fazer algum movimento, vinha aquele negócio: não, vamos fazer um abraça RAPS, né? Então ia lá, abraçava os CAPs e tal. E hoje eu brinco com ele e falo: olha, se alguém aqui em Franco da Rocha for fazer um abraça RAPS, precisa abraçar o Hospital do Juqueri também, porque o Hospital do Juqueri agora faz parte da RAPS. Então, todo o hospital psiquiátrico hoje faz parte oficialmente da rede de atenção psicossocial, de acordo com a portaria 3588, que substituiu a 3088, e também de acordo com a resolução CIT número 32, que foi a pactuação que foi feita da nova política. Colocamos hospitais dia e unidade ambulatorial para fazer frente aos problemas de desassistência de base comunitária que nós tínhamos. O que a gente precisa mesmo é ter uma RAPS, ter uma rede de atenção equilibrada, diversificada, em constante expansão e não em fechamento, como de maneira equivocada algumas autoridades do Estado de São Paulo, por exemplo, ainda continuam insistindo, como a gente conversou, sobre a questão ali do ambulatório, os ambulatórios de saúde mental em São José dos Campos, que ainda bem que aparentemente isso segurou, né? Enfim, a gente esteve lá conversando com o prefeito na ocasião, então, porque não é possível a gente continuar com esse tipo de situação que vinha acontecendo no país. E a gente precisa ter serviços cada vez mais fortalecidos. Aqui é só para mostrar que a gente continuou a expandir os outros serviços da rede. Só em 2017, quando nós publicamos a política, a nova política, nós criamos no Brasil, só naquele ano, 108 CAPs. Nós criamos 92 residências terapêuticas, 140 leitos de saúde mental hospital geral, 3 unidades de acolhimento. A gente continuou expandindo a rede, não tem problema nenhum com isso. O que a gente não pode é
expandir alguns serviços e destruir outros, e fechar outros. Isso não cabe. As residências terapêuticas, na nova política, nós mudamos. O objetivo das residências terapêuticas antes eram eminentemente retirar moradores de hospitais psiquiátricos, moradores de longos períodos, e agora a gente ampliou o escopo das residências terapêuticas. As residências terapêuticas hoje também servem para receber moradores de rua, né, enfim, que apresentam transtornos mentais graves e egressos do sistema prisional também com transtornos mentais graves, que são pessoas que também, enfim, estão em grande vulnerabilidade social. Aqui nos ambulatórios, na portaria 3588, como eu já disse para os senhores, os ambulatórios foram incluídos na RAPS, e a portaria 544 do ano passado é a portaria, então, que regulamenta como que vai ser o financiamento. Tal. Então, nós colocamos a possibilidade de alocarmos recursos para ambulatórios, na RAPS, em ambulatórios especializados em saúde mental, ambulatórios gerais que queiram ter especialidade de psiquiatria, de psicologia, e também em hospitais psiquiátricos ou em hospitais gerais. Então, por exemplo, um hospital psiquiátrico hoje pode receber recursos do governo federal para ter o seu ambulatório de saúde mental para o SUS. Para isso, na verdade, precisa que o gestor local, o gestor do SUS, do seu hospital, faça a solicitação para o Ministério da Saúde. Então, hoje existe essa linha de financiamento. Nós agora não estou no Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde tem uma linha de financiamento para ambulatórios e financia equipes ambulatoriais. Então, financia médico, psicólogo, assistente social, enfermeira, para compor ambulatórios e que podem compor esses ambulatórios nos hospitais especializados. E que essa é uma ideia que é importante, porque isso ajuda muito, né? Então, o indivíduo que ficou internado no serviço, ele ir para um tratamento de base comunitária, naquele mesmo serviço, acompanhado por uma equipe que já o conhece. Se ele se tiver necessidade de internação, ele pode voltar para o hospital. Eu tive a oportunidade aqui em São Paulo ser diretor de um serviço, um grande serviço aqui, chamado CAISME, que é o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo. Eu fui diretor do CAISME durante 6 anos. E naquele serviço nós tínhamos internação, nós tínhamos mais de 80 leitos, 83 leitos, nós tínhamos ambulatório, tínhamos hospital-dia, tínhamos pronto-socorro, porta aberta, de modo que o mesmo paciente podia ser atendido na mesma instituição, pela mesma equipe, em distintos momentos do seu quadro clínico. Então, a grande questão é que, pelo jeito de funcionamento do SUS, o recurso do governo federal é repassado para os territórios, que é chamado fundo a fundo, que é do Fundo Nacional de Saúde, ou para o Fundo Municipal de Saúde, ou para o Fundo Estadual de Saúde, de acordo com a gestão do serviço. Então, mas fica aqui para os senhores, enfim, essa possibilidade, e que o Ministério da Saúde tem tido interesse cada vez maior de expandir o serviço de base comunitária ambulatorial. Aqui que nós reajustamos, enfim, a diária dos hospitais psiquiátricos no final de 2017. Nós tivemos 2 portarias, a 3588, a 2434, fizemos um reajuste de 65%, a gente não tinha reajuste há quase 10 anos. Isso aqui também, para os hospitais filantrópicos, é importante essa informação, que é uma nota técnica que nós publicamos no ano passado, 2018, a nota técnica 103 de 2018. Basicamente, os serviços filantrópicos, que atendem 100% SUS, eles têm direito, nos serviços hospitalares, a um incentivo financeiro do Ministério da Saúde, que é através do programa 100% SUS. E esse incentivo financeiro,
por conta de questões ideológicas, para promover uma asfixia financeira dos hospitais, esse programa não era destinado para os hospitais filantrópicos psiquiátricos, era ofertado para todos os hospitais filantrópicos, Santas Casas, tal, mas o hospital psiquiátrico filantrópico, não. Então, nós publicamos essa nota técnica 103 de 2018. Então, os hospitais filantrópicos, acho que é importante a presença, né, de vários hospitais filantrópicos aqui, mas também da entidade que congrega os hospitais, para fazer um trabalho junto aos hospitais filantrópicos que atendem 100% SUS, para que eles possam requerer esse adicional de recurso financeiro, né? No ano passado, a gente publicou essa nota técnica 103 de 2018, o ano passado, e nós tivemos pouquíssima procura de hospitais filantrópicos por esse recurso financeiro adicional. Então, é importante nós discutirmos isso nesse momento e nesse fórum, né, enfim, para que essa informação possa chegar. Na ocasião, o Nelson ajudou, né, enfim, a gente levar essa informação para os hospitais, mas é importante que os hospitais saibam que eles têm esse direito, né, enfim, que hoje eles podem acessar. Emendas parlamentares, nós estamos num momento importante agora, até o dia 24 desse mês, agora de outubro, os parlamentares podem apresentar emendas parlamentares. O que é emenda parlamentar? É uma parte do orçamento da União que os parlamentares podem utilizar e aplicar em entidades. E as entidades filantrópicas podem receber esse tipo de recurso. Até eu ir para o Ministério da Saúde, já em 2016, era quase impossível emenda parlamentar chegar nos hospitais psiquiátricos. Por quê? Porque às vezes até o parlamentar queria aportar o recurso, deputado federal, senador, mas chegava na área técnica e bloqueava. A área técnica não dava continuidade. Então. Indeferiu. Exato. Então, essa é uma questão interessante, porque isso a gente vinha enfrentando no Brasil o tempo todo. Às vezes, os parlamentares querendo aportar o recurso, e o Ministério da Saúde cerceava o direito dos hospitais de acessá-lo, né? Inclusive, quando nós tivemos lá em Brasília, uma assessora lá nos disse: o hospital de vocês foi em 2011, nem era para existir. Não era. Não é que existe, não existe, vive lá. Ainda perguntei para ela que no hospital de Taguatinga, em Brasília, vive. Como é que vive? Aquilo é um distrito que não tem uma interferência. Mas o hospital de vocês não deveria existir. Isso aí o hospital psiquiátrico já está extinto em 2000. Então, era justamente isso. Então, e aí o que aconteceu? Então, quando nós fomos para o Ministério, nós começamos a ter uma interlocução com os hospitais para tentar estimular os hospitais a irem atrás, então, de parlamentares próximos, para acessarem esse tipo de recurso. Então, por exemplo, no ano de 2017, a gente estava iniciando ali, é impressionante, de 173 emendas parlamentares que nós avaliamos e liberamos, 2 foram para os hospitais psiquiátricos. Foi um começo, porque antes era nada, né? Mas foram 2. No ano passado, de 162 emendas liberadas, já 10 eram para os hospitais psiquiátricos, filantrópicos. Então, a partir de agora, então, eu espero, né, enfim, que essa nossa conversa, o depoimento do colega lá do Hospital Psiquiátrico lá de Pelotas, do Hospital Espírita de Pelotas, que a partir, então, dessa nova configuração da Política Nacional de Saúde Mental e de Drogas, como nós vamos ver na sequência, que os senhores possam começar a estreitar a relação dos senhores com os seus parlamentares em busca dessas emendas. Tenho conversado bastante com o Nelson sobre isso. O Nelson esteve algumas vezes lá em Brasília este ano. Eu acho que é importante
que os hospitais psiquiátricos filantrópicos tenham uma participação mais efetiva na relação com o poder público executivo, poder público legislativo. É lugar comum que eu vou falar, né, mas é a pura realidade. Ou seja, nós vivemos um mundo político, então as relações que se estabelecem com os poderes públicos constituídos é extremamente importante. É importante para que a gente não retroceda de onde a gente está, né? Sempre existe um risco. É importante para que a gente continue avançando. É importante para que os hospitais se fortaleçam como um lugar de cuidado, de assistência apropriada para as pessoas. E é importante para que os hospitais possam receber mais recursos e, recebendo mais recursos, possam, no final das contas, o que a gente espera é que os hospitais possam ofertar um cuidado de melhor qualidade para as pessoas. Basicamente é isso. Então, estou trazendo essa questão. Ontem, por exemplo, eu estive no Congresso, lá em Brasília, discutindo emendas parlamentares. Agora eu estou lá no Ministério da Cidadania e hoje está sob minha responsabilidade as comunidades terapêuticas. Ontem nós tivemos um evento em Brasília, lá no Congresso Nacional, discutindo emendas parlamentares para as comunidades terapêuticas. Eu acho que é importante que os hospitais psiquiátricos filantrópicos se organizem para fazer também um trabalho no Congresso para discutir com os parlamentares, individualmente, né, com cada um dos seus parlamentares, em grupo, com bancadas de Estado, bancadas de partido, enfim, para que essa comece a ser uma realidade também que se aproxime dos hospitais psiquiátricos, porque os hospitais psiquiátricos filantrópicos, eu tenho uma proximidade muito grande com eles, né? Meu primeiro emprego como psiquiatra foi em um hospital psiquiátrico filantrópico, que era um antigo Hospital João Evangelista, aqui na Zona Norte de São Paulo, um hospital espírita, e que agora é o Hospital Cantareira, né? Então, eu tenho uma proximidade muito grande. Aliás, depois eu acabei sendo diretor do Hospital Cantareira, mais recentemente, antes de ir para Brasília. Então, eu tenho uma proximidade muito grande com os hospitais psiquiátricos filantrópicos. Depois eu fui para a Santa Casa, fiquei na Santa Casa 10 anos quase. Então, é muito importante que os hospitais filantrópicos psiquiátricos façam esse movimento, se organizem. E aqui, mais uma vez, eu dou meus parabéns, enfim, ao Nelson, toda a equipe que tem trabalhado nesse movimento de agregar os hospitais, porque eu não tenho dúvida que unidos o segmento fica muito, muito mais fortalecido, né? E essa articulação com o poder público é fundamental. Ferramentas para a condução da política, então, é importante aqui, enfim, porque nós pactuamos algumas outras questões, como, por exemplo, protocolos clínicos de cuidado. Então, se o indivíduo apresenta um quadro de... Vamos supor, eu estou aqui conversando com vocês e eu tenho um mal-estar súbito aqui. E caio, vocês me levam para o hospital mais próximo. E eu infartei. Eu gostaria muito que o colega que me atendesse lá se valesse do melhor tratamento disponível, baseado em evidência, para o tratamento do meu infarto. Sim ou não? Sim. Se eu tiver câncer, mesma coisa. E se eu tiver depressão, ansiedade, dependência química, aí não vale? Claro que vale. Então é importante que a gente tenha protocolos clínicos guiando o nosso tratamento. Não é qualquer roda de conversa que vai ajudar os nossos problemas, que vai ajudar os nossos pacientes. O tratamento precisa ser guiado, direcionado, norteado por evidências científicas. E a gente fez questão de pactuar e colocar isso no texto da resolução número 32 da CIT. Eletroconvulsoterapia, né, enfim, uma outra questão que também gera uma série de discussões. A gente está falando de suicídio, né? O principal fator de risco para alguém morrer por suicídio, depressão. Não existe, vou repetir, não existe nenhum tratamento que tenha mais impacto positivo, que tenha maior poder de resposta para quadros depressivos graves, por exemplo, do que eletroconvulsoterapia. Nem remédio, nem farmacoterapia,
nem psicoterapia. Eletroconvulsoterapia é o melhor tratamento. E aí a gente tem várias meta-análises que juntam vários estudos, não existe nenhuma dúvida sobre isso. Mas, novamente, também por questões ideológicas, por um ranço que, enfim, acomete parte desse cenário da saúde mental no Brasil, existe problemas em relação à questão do ECT, da eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia, nós, no ano passado, colocamos como sendo um equipamento que pode ser adquirido pelo governo federal. Os hospitais filantrópicos podem acessar, por exemplo, via emenda parlamentar. A gente hoje não consegue ainda custear o procedimento. A gente não conseguiu avançar ainda para isso, mas esse é um processo que precisa acontecer dentro do SUS. Mas a gente deu pelo menos um primeiro passo, que é disponibilizar a compra do aparelho. Prevenção do suicídio, em que pese o Brasil ser signatário de um documento da Organização Mundial da Saúde, que prevê redução das taxas de suicídio no país até 2020, o Brasil vem enfrentando um aumento importante das taxas de suicídio nos últimos 15 anos, muito por conta dos problemas que nós acabamos de conversar aqui. Então, diante disso, em 2017, nós publicamos uma agenda de ações estratégicas para o enfrentamento ao aumento do suicídio no Brasil. Nós, a partir de então, começamos a realizar uma série de ações no país, né? Realizamos várias ações, então, no ano passado, de acordo, então, com essa agenda que nós publicamos. O Ministério da Saúde confeccionou uma série de documentos, uma série de materiais informativos sobre o suicídio e voltados para a população geral, gestores, profissionais, imprensa. E nós publicamos o primeiro boletim epidemiológico sobre o suicídio no Brasil. O Brasil não tinha até então nenhum boletim epidemiológico, a gente não conhecia o cenário real do suicídio no Brasil até 2017. Então, a Coordenação de Saúde Mental, juntamente com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, publicaram esse documento, esse boletim epidemiológico. Nós fizemos esse lançamento em Brasília, então, em setembro de 2017. Uma das principais ações que nós realizamos foi trabalharmos com o CVV e disponibilizarmos o telefone, né, o acesso direto para o CVV. Antes, a ligação para o CVV era tarifada, apesar dos profissionais, das pessoas, dos voluntários, trabalharem no CVV de maneira gratuita, mas a ligação era tarifada, então quem ligava tinha que pagar pela ligação. Então, nós conseguimos, num acordo com a Anatel, nós conseguimos disponibilizar, então, o telefone 188, e a partir já do ano passado, as ligações do CVV passaram a ser gratuitas. Próximo, por favor. É isso. A gente também, no trabalho com o CVV, percebemos que depois disso houve um aumento exponencial, né, das chamadas, dos contatos com o CVV. Nós fizemos uma parceria com o CVV, o próximo, por favor, a partir da qual nós aportamos um recurso para o CVV. Agora a gente está andando, então o Nelson está aqui, então agora a gente precisa fazer com que esse recurso chegue efetivamente para o CVV. Mas a ideia é que a gente possa aportar esse recurso está em processo, o CVV agora está andando para efetivar aí o recebimento do recurso, mais um pouquinho, então maravilha. Porque é importante, né, enfim, que o poder público ajude instituições que fazem um trabalho tão importante como o CVV vem realizando nas últimas muitas décadas, né? Próximo, por favor. Aqui, enfim, a partir do boletim epidemiológico que nós realizamos no Ministério, nós identificamos 6 estados prioritários cujas taxas de suicídio eram maiores do que a média nacional. E aí nós identificamos esses estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Piauí.
E nós investimos, então, recurso nesses estados, ajudamos esses estados a realizar planos de enfrentamentos locais, porque a gente tem realidades distintas, né, em cada um desses locais. Esse aqui é uma oficina que a gente fez em Brasília. Esse aqui, o Dr. Rafael Bernardon, vai estar aqui com vocês amanhã, não é isso? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho mais para frente. Rafael foi o coordenador adjunto de saúde mental, a gente trabalhou junto lá em Brasília, foi uma figura importante nessas mudanças e estará com vocês amanhã aqui. Nós aportamos esse recurso, então, R$1,5 milhão para a gente fazer o enfrentamento ao suicídio a partir de planos locais de enfrentamento ao suicídio. Obrigado. Aqui, enfim, a gente viu que vários daqueles estados, então Amazonas, Roraima, são estados que têm grandes populações indígenas. E a gente sabe que em muitos dos povos indígenas nós temos altas taxas de suicídio. Então, nós fizemos aqui uma ação, publicamos uma portaria para que nós pudéssemos aportar recursos adicionais para serviços que trabalham no atendimento a povos indígenas, para que pudesse fazer frente a esse grave problema do suicídio que vinha aumentando de maneira importante em alguma dessas populações indígenas. Eu falei do Dr. Rafael Bernardon, quando a gente estava falando sobre essa ação que a gente fez com 6 estados prioritários no enfrentamento do suicídio, e a mãe do Dr. Bernardon estará aqui, e nós fizemos, enfim, uma parceria que vai ser apresentada amanhã, né? Ele vai vir aqui, o Dr. Rafael Bernardon, com o professor Ricardo Oliva, também vai participar desse projeto, que é um projeto de apoio aos hospitais psiquiátricos na RAPS. Então, amanhã eles vão apresentar de maneira mais aprofundada para os senhores, mas esse daqui é o Programa de Qualificação de Atenção Integral à Saúde Mental nas Redes de Atenção Psicossocial. É um convênio que o Ministério da Saúde fez com o Centro de Estudos da Santa Casa de São Paulo. A ideia é que nós possamos, né, enfim, trabalhar o Hospital Psiquiátrico Filantrópico como sendo um centro importante de organização dos serviços da rede. É um projeto que tem vigência aí até 2021 e teve um aporte de recursos de R$1.200.000. Acho que é a primeira iniciativa do Ministério da Saúde de aportar recurso para um projeto como esse, e que coloca, né, enfim, o Hospital Psiquiátrico como centro de atenção e de organização do serviço da rede. Vai ser um projeto que vai ser realizado pelo Centro de Estudos da Santa Casa de São Paulo, vai ter a participação aqui da Pro Saúde Mental, e a ideia é que os hospitais psiquiátricos filantrópicos estejam envolvidos nesse projeto. A gente acredita muito na capacidade dos hospitais psiquiátricos filantrópicos de ter um papel protagonista, né, enfim, dentro da rede de atenção psicossocial. Então, amanhã o Dr. Rafael deve conversar melhor com os senhores sobre isso, mas esse é um trabalho que a gente, enfim, né, a gente se empolgou muito na hora de fazer. A gente acredita muito na capacidade dos hospitais de comporem de maneira efetiva a rede de atenção às pessoas com dependência química e transtornos mentais. Aqui só para mostrar, né, enfim, que a gente teve um apoio importante de vários segmentos da sociedade, as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental. Nós tivemos o apoio de mais de 70 entidades. Então, esse foi um processo que contou com apoio importante de gestores, da academia, de associações profissionais, de associações científicas. Então, foi um processo importante que acabou culminando com a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental. Isso daqui é uma foto de um evento lá em Brasília, com alguns representantes dessas entidades. E lembrar aqui, que eu acho que é uma coisa importante, que a nova Política Nacional de Saúde Mental não é uma política de um governo, na verdade é uma política do SUS, do Sistema Único de Saúde,
que foi apresentado, discutido, pactuado e publicado pela essa instância deliberativa do SUS, que é a Comissão Intergestora e Tripartite, e depois foi ratificado e normatizado pelo Ministério da Saúde, por meio da publicação da Portaria 3588 e de portarias subsequentes. Aqui também é o lançamento da nova Política Nacional de Saúde Mental, em dezembro de 2017, em Brasília. Isso aqui foi um momento importante, que juntamente com a Federação Brasileira de Hospitais, junto com a FBH, nós ajudamos na criação da Frente Parlamentar Mista em defesa da nova Política Nacional de Saúde Mental e da Assistência Hospitalar Psiquiátrica. Isso daí faz um link com o que a gente acabou de conversar. Eu acho que é muito importante que os hospitais psiquiátricos estejam próximos e em eterna discussão e crescimento com os poderes públicos constituídos. Então, isso daqui foi a criação dessa frente parlamentar. Uma outra coisa que eu também acho importante, né, para os hospitais psiquiátricos é trabalhar num trabalho em união. Então, a gente sabe que tem várias instâncias que representam os hospitais, que congregam os hospitais. Então, a gente tem Pro Saúde Mental, FEOSP, FBH, enfim. Eu acho que é importante, na verdade, que haja um trabalho em conjunto dessas várias entidades, e que pesem elas, enfim, serem distintas em vários aspectos, mas elas costumam ter um objetivo comum, que é o fortalecimento do segmento. Falo isso por conta, e tenho conversado muito com o Nelsinho sobre isso, né? Eu tenho tido uma experiência, já desde que eu estava no Ministério da Saúde, com as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas têm tido um crescimento muito importante nos últimos anos, muito por conta do trabalho em conjunto que elas têm realizado. Então, as comunidades terapêuticas têm uma série de federações, por exemplo, a Confederação das Comunidades Terapêuticas, que foi criada recentemente, congrega, por exemplo, 7 diferentes federações, 7 diferentes grupos. Mas o grande avanço que as comunidades terapêuticas têm tido nos últimos anos, com certeza se deve a esse trabalho conjunto entre os distintos grupos. Então, eu acho que essa é uma questão a ser ponderada, e eu queria falar isso para os senhores, porque antes de ir para o Ministério da Saúde, minha vida profissional, de quase 20 anos, eu trabalhei em hospitais psiquiátricos. Fui diretor de 3 hospitais psiquiátricos do Brasil. É uma realidade que é muito próxima a mim. Então, eu acho que esse tipo de trabalho em conjunto, dentro dos grupos específicos, mas entre os grupos que representam o segmento, eu acho que é extremamente importante. Aqui a nota técnica número 11, que também causou, enfim, uma série de problemas, mas basicamente a nossa nota técnica, que foi publicada agora no início deste ano 2019, basicamente é uma compilação de tudo o que foi realizado até então. Mas que é importante porque concretiza, solidifica, cristaliza uma série de conceitos, né, em relação à nova Política Nacional de Saúde Mental. Falando especificamente, então, agora, da nova Política Nacional sobre Drogas. Então, como eu já disse para os senhores, no início desse ano eu fui para o Ministério da Cidadania e lá assumi uma recém-criada secretaria, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. E lá, então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar nas mudanças de 2 normativas importantes, uma delas responsável, então, por regulamentar a política sobre drogas no Brasil, e mudamos também depois a lei de drogas no Brasil. Então, falando especificamente do decreto presidencial, que é o 9761, agora dia 11 de abril, que mudou a política nacional sobre drogas, é importante dizer que não foi uma mudança, que muitas pessoas dizem, uma mudança de canetada, sem discutir com a sociedade, o que em absoluto não é verdade. Então, um breve histórico disso. Em 2017, quando nós estávamos discutindo as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental,
Eu, na ocasião, representava o Ministério da Saúde no CONAD, é um órgão colegiado que é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Naquela ocasião, nós apresentamos uma proposta de mudança também da Política Nacional sobre Drogas, lá no CONAD. Só que lá é um órgão colegiado, as coisas são mais complicadas de andarem. Mas acabaram andando. Então, nós apresentamos essa proposta em 2017. No ano de 2018, então, ano passado, em março, foi publicada uma resolução do CONAD, a resolução número 1 do CONAD 2018, publicada em março do ano passado. E essa resolução, aqui é o dia da votação da resolução, essa resolução já apontava para a necessidade de mudanças na política nacional sobre drogas, e no seu último artigo da resolução, colocava a necessidade da criação de um grupo de trabalho para discutir as mudanças na política nacional sobre drogas. Esse grupo de trabalho foi constituído, eu participei desse grupo de trabalho representando o Ministério da Saúde na ocasião. Esse grupo de trabalho desenvolveu suas atividades durante todo o ano passado, e início desse ano, ou seja, foi uma discussão bastante complexa, mas que acabou evoluindo bem. Então, no início desse ano, nós conseguimos publicar, no mês de abril, por meio de um decreto presidencial, a nova Política Nacional sobre Drogas, mas que já vinha sendo discutida no âmbito do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, com vários atores da sociedade, desde 2017, quase 2 anos. Aqui também uma foto lá da ocasião. Aqui é o novo decreto 9761, que apresenta a nova Política Nacional sobre Drogas. E aqui é a nova Lei de Drogas. Nova Lei de Drogas, que então também nós trabalhamos para a publicação dessa lei, para aprovação. A última aprovação aconteceu, a última votação dessa lei aconteceu no Senado Federal, no dia 15 de maio, e foi publicado no dia 5 de junho. Então, a lei número 13.840, que define as normativas, todas as várias frentes do cenário das drogas no Brasil. Basicamente, essas duas normativas se alinham entre si e se alinham também com a nova Política Nacional de Saúde Mental. Aqui eu trago, então, as principais mudanças na política sobre drogas, que estão contidas tanto na nova Política Nacional, no decreto presidencial, como também na nova Lei de Drogas. Então, primeiro, uma posição contrária à legalização das drogas no país. Segunda questão essas normativas buscam a construção de uma sociedade protegida das drogas. Então, por que isso? Porque últimas gestões do governo federal vinham, no mínimo, flertando com a liberação das drogas no Brasil. Na área de repressão, por exemplo, há um endurecimento das ações contra o narcotráfico, em especial contra o narcotráfico ligado ao crime organizado. E nós temos trabalhado já, enfim, as primeiras ações no governo federal a partir disso. Nós enviamos para o Congresso Nacional a medida provisória, a 885, que reformula o FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas, basicamente com a ideia de agilizar a retirada de bens, de ativos do crime organizado, do narcotráfico, fortalecer o fundo e conseguir aportar mais recursos para as políticas públicas. Com isso, a gente consegue colocar mais dinheiro nas políticas públicas e enfraquecer o narcotráfico, tirando os ativos do narcotráfico. E acabou de ser aprovado, então, essa medida provisória essa semana no Congresso Nacional. A gente deve ter já mudanças expressivas a partir de agora. A gente tem trabalhado bastante, na perspectiva de diminuir o poder financeiro do narcotráfico. E, junto com isso, de maneira secundária, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, também tem conseguido grandes apreensões de drogas no país. Então, as ações de repressão têm se intensificado. Em relação ao tratamento, tem uma série de mudanças. Acho que a principal aqui está relacionada à questão da mudança do foco, que antes era
restrito à redução de danos. Basicamente, o que se buscava com o tratamento não era fazer com que o indivíduo deixasse de usar a substância, mas basicamente o que se buscava era de reduzir eventuais danos que a substância causava para o indivíduo. E isso acabava, muitas das vezes, cronificando quadros de dependência química, não eram abordagens resolutivas. A gente muda o enfoque do tratamento, e o tratamento agora passa a ser centrado na promoção, na busca e na manutenção da abstinência. O que a gente quer é que as pessoas deixem as substâncias, que as pessoas possam ter uma vida em sobriedade, recuperada, reinserida socialmente, uma vida digna, cidadã, e não simplesmente deixando de usar 10 pedras de crack para usar 6. Isso daí não é o que a gente busca mais com o tratamento. Se colocou a possibilidade de internação involuntária para as pessoas com dependência química. Essa é uma questão importante, né, porque também teve várias discussões na sociedade por conta disso, mas basicamente não houve grandes mudanças da Lei 10.016. Aliás, pelo contrário, basicamente o legislador aqui quis reiterar um entendimento que já existia desde a Lei 10.016, como a gente já viu. Qual que é a ideia? A ideia é que existiam alguns grupos sociais, alguns operadores do direito que não entendiam que a Lei 10.016, que diz respeito à internação involuntária, também se aplicava ao dependente químico. Então, por conta disso, isso acabou sendo reiterado aqui. Mas, obviamente, a internação involuntária continua sendo para indivíduos com quadros mais graves, que têm comprometimento da sua autonomia e que se colocam em risco ou colocam outras pessoas em risco. E aí é importante ficar claro que, nessa situação, não há qualquer violação de direitos. Pelo contrário, violação de direitos é quando o indivíduo está nessa situação, se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, e o poder público lava as mãos, que era basicamente o que vinha acontecendo até agora, né? Pessoas em risco de suicídio, você não tem onde internar, as pessoas se matam. Pessoas que começavam, por conta da dependência química, a perder o seu suporte social e ia para as ruas. Aí tudo bem? Então, acho que é essa questão que moveu, né, o Congresso a colocar a internação involuntária como possibilidade de tratamento para as pessoas com dependência química, basicamente reiterando o entendimento que já existia na Lei 10.216. Nós temos também mudanças importantes nas perspectivas de prevenção, e a gente já tem realizado várias ações de prevenção já no início desse ano. Mas, basicamente, a ideia é que a gente foque aqui nas questões concernentes, que dizem mais respeito aos hospitais psiquiátricos. Então, no que diz respeito aos hospitais psiquiátricos, no decreto presidencial 9761, tal qual nós tínhamos feito já lá na nova Política Nacional de Saúde Mental, nós colocamos os hospitais psiquiátricos na rede de atenção às pessoas com dependência química. Então, os hospitais psiquiátricos fazem parte da RAPS e fazem parte também da rede de assistência às pessoas com dependência química. Hospital psiquiátrico, ambulatório, hospital dia e tantos outros serviços, né, que também são importantes para o tratamento e para a recuperação das pessoas com dependência química no país. Então, isso daqui também é um avanço importante para o segmento hospitalar que cuida de pessoas com dependência química e transtornos mentais no Brasil. Na nova lei de drogas, então, aparece a possibilidade, então, em muitos casos, a necessidade para salvaguardar direito das pessoas com dependência química da realização de internação involuntária. A seção 4 da Lei 13.840, que é a nova lei de drogas, que fala do tratamento do usuário dependente de drogas, e no artigo 23A, fala que as internações, nas suas diferentes modalidades para dependência química, ocorrem em unidades de saúde, incluindo aqui os hospitais psiquiátricos e hospitais gerais. Aqui uma questão rápida, né, enfim, algumas mudanças que acho que são importantes para o contexto dos hospitais psiquiátricos. Primeira mudança do CONAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que era um órgão que, de maneira sistemática, também movido por questões ideológicas, atacavam muito os hospitais psiquiátricos, né, historicamente. Então, por meio de um decreto presidencial, houve uma reformulação importante do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, para que a gente possa ter um conselho
mais ativo e que a gente possa trabalhar numa perspectiva técnica. E mais agora, recentemente, nós tivemos 2 ações no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que os senhores devem conhecer bem, que em geral são integrantes desse comitê que chegam com a Polícia Federal e com a metralhadora nos hospitais de vocês, né, literalmente, realizando situações importantes de abuso de poder, como aconteceu em dezembro do ano passado, em vários hospitais psiquiátricos, que teve uma situação inaceitável, né, um abuso de poder aqui por membros do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que deve ser um dos órgãos mais ideológicos que a gente ainda tem nos órgãos de controle, né, enfim, do governo federal. Por conta disso, o presidente Bolsonaro publicou um decreto presidencial desligando os peritos do comitê, né, para nomear agora outros peritos que possam ter uma atuação, obviamente, interessados, que se evite e que se previna a tortura no país. É um crime inaceitável, mas isso não pode justificar ações que vinham sendo realizadas no país até o momento. E sexta-feira agora, também por meio de um decreto presidencial, novos membros, né, representantes do governo foram designados para o comitê. Eu sou um deles, então ontem estava em Brasília, na primeira reunião com essa nova formatação do comitê para esse daqui. Teve uma reunião ontem em Brasília, tomei posse ontem nesse comitê, juntamente com outros colegas representando o governo federal. É um órgão paritário, tem membros da sociedade civil, mas a gente precisa ser claro aqui também, né? A gente não pode, acho que não dá mais para a gente ficar ouvindo essa mesma retórica furada. São representantes que não representam a sociedade, na verdade, representam grupos de interesse. Mas esses camaradas estão lá ainda, e a gente, claro, que tem trabalhado com eles, né, já que esse é um órgão paritário, mas a gente agora entrou forte no comitê, com representantes do governo, para que a gente possa evitar com essa série de desmandos e de arbitrariedades que vinham acontecendo, ainda permaneçam, né? Então, também são ações que o governo federal tem buscado realizar. Temos algumas frentes de informação para a população. Aqui é o OBID, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Tem algumas informações que a população pode acessar aqui. E aqui é um canal que nós abrimos, um canal de atendimento para a população, para gestores, profissionais, a acessarem ações que nós estamos desenvolvendo. Aqui, obviamente, que eu trouxe as ações que dizem mais respeito aos hospitais psiquiátricos, mas tem outras tantas ações que acontecem na área da repressão, da prevenção, do tratamento, da reinserção social. E quem tiver dúvida, quem tiver algum interesse, pode acessar esse canal de relacionamento que o governo abriu por meio do telefone 121, quem tiver interesse nas novas ações do governo federal para o enfrentamento às drogas no país. Era isso que eu gostaria de trazer aos senhores e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado.